agradecer a toda a equipa da Tecminho que esteve na preparação do webinar. Agradecer aqui aos nossos magníficos interlocutores que vamos ter e que eu irei já apresentar de seguida. Dizer-vos que nós vamos ter um webinar com dois momentos distintos. Em primeiro lugar, vamos ter uma primeira parte com cerca de 20 minutos. Vamos ter aqui uma apresentação sobre os desafios e oportunidades para a expansão, aquilo após a crise que nós temos e que ainda estamos a passar de Covid-19 e que todos os dias temos notícias novas, positivas e negativas. E depois teremos, juntando outros interlocutores que são relevantes, teremos aqui um debate, uma interação bastante informal neste contexto sobre aquilo que são os fatores críticos de competitividade das PMEs. E, portanto, este webinar marca também aquilo que é mais um passo que a Tecminho está a dar naquilo que é o trabalho que tem desenvolvido ao nível do empreendedorismo, a nível sobretudo regional. Tendo iniciado há cerca de 15 anos atrás a Tecminho a sua atuação naquilo que era a ideação, a criação de empresas e, portanto, um conjunto de programas de mentoria e do suporte à criação de startups e spin-offs, o objetivo da Tecminho passa cada vez mais por todo o know-how que desenvolveu ao longo destes últimos 15 anos, serem exportados, é mesmo este o termo, para o exterior da academia, da Universidade do Minho, e, portanto, transmitirmos todo esse nosso know-how em diversos programas que estamos a desenvolver com outras instituições. Portanto, nesse ponto, referir também que o objetivo passa também por cada vez mais ajudarmos aquilo que é o crescimento das startups, das PMEs, e, portanto, não é nosso objetivo estar só ao nível da capacitação das startups e das spin-offs no contexto académico do Minho, mas sim suportar tudo aquilo que poderá ser o desenvolvimento e o impacto que estas empresas poderão ter a nível nacional e a nível internacional, de que temos já bons exemplos e casos de sucesso. Vou passar a palavra para o início da sessão ao Dr. Humberto Carlos, docente universitário, administrador de várias empresas, com uma relação muito forte com o exterior, com aquilo que é os mercados externos, dinamizando aquilo que é a competitividade das PMEs nos mercados externos, tendo sido responsável por aquilo que foi a gênese e o desenvolvimento e a estruturação da Invest Braga. Dar as boas-vindas, agradecer a presença. Humberto, bom dia, obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade e a palavra é sua nos próximos minutos. Obrigado. Então, bom dia. Bom dia. Eu queria, de facto, agradecer à Tecminho este convite, dizer que é um gosto estar aqui para discutir estes temas, que são temas muito relevantes para a economia nacional, uma vez que, para o crescimento de um país, de um Estado, é fundamental termos um tecido empresarial grande, com uma dimensão significativa e com empresas de grande dimensão, que de facto não é aquilo que caracteriza a nossa economia e, portanto, eu diria que temos aqui um público também muito ligado às startups. Temos, de facto, já um bom número de startups, e as startups que têm surgido ao longo destes últimos anos têm sido considerável, mas temos agora também que pôr foco em scale-up. Portanto, eu gostaria de ver mais scale-ups. Acho que temos, de facto, um número de scale-ups relativamente reduzido. Portanto, precisamos pensar mais e pôr mais o foco nos scale-ups, do meu ponto de vista, tem sido até aqui. Ora bom, eu vou utilizar alguns minutos muito breves
para vos dar aquilo que é, do meu ponto de vista, a caracterização ou os impactos, como disse ainda há pouco o Filipe, positivos e negativos do Covid. Eu não sei se estão a ver a apresentação. Sim, estamos. E, portanto, como disse o Filipe há pouco, todos os dias temos notícias sobre o Covid, algumas positivas e outras negativas. E o primeiro aspecto que eu queria salvar neste momento é que, de facto, temos algumas insolvências, temos o nível de desemprego aumentar, e refiro-me ao contexto global. No entanto, eu, relativamente ao número de insolvências e aos níveis de desemprego atingidos pelo Covid, acho que os valores atingidos não são tão expressivos quanto aqueles que à partida poderíamos supor. O que é, desde logo, um aspecto positivo nesta, naturalmente, conjuntura negativa. Isto resulta fundamentalmente do facto da Generalidade dos Estados terem implementado um conjunto de apoios nunca antes visto e com extensivo à generalidade dos Estados, uns com mais apoios, outros com menos. Naturalmente, isso também está, em parte, associado à capacidade dos próprios Estados apoiarem mais ou menos as empresas e as famílias. O nível de dívida pública não é igual em todos os Estados, mas é notório o envolvimento que os Estados têm e o esforço que os Estados têm desenvolvido no sentido de apoiar as empresas e as famílias. E, portanto, eu diria que a crise económica atinge níveis que são inferiores àqueles que seriam expectáveis, e no caso concreto português, a anterior crise. Eu diria mesmo até que, em alguns setores, a semana passada tive a oportunidade de participar no Conselho de Administração da Empresa do Setor da Construção Civil, e, por exemplo, é uma área, ou um setor de atividade económica, onde neste momento há escassez de oferta de trabalho. Portanto, as empresas querem contratar e não conseguem. Portanto, este é um aspecto, desde logo, que eu queria ressalvar. Um outro aspecto que eu considero bastante relevante tem a ver com o impacto que a Covid provoca num contexto de sanduíche. Portanto, Portugal está na Europa e estão a generalidade dos países europeus ensanduichados entre aquilo que é a Europa e a Ásia. E, desde logo, eu assumo naturalmente como um europeísta convicto, mas queria desde já salvar que a evolução da vacinação é um aspecto que está a prejudicar fortemente, ou que irá prejudicar fortemente no futuro a Europa. Porque, de facto, quer a Ásia, quer os Estados Unidos já conseguiram pôr as suas economias a funcionar de uma forma mais próxima daquilo que é o normal, e nós, de facto, na Europa estamos a ter. Por outro lado, outro aspecto que importa ressalvar é que esta crise fez, por um lado, consciencializar muitos empresários da necessidade do desenvolvimento da economia digital e da importância que ela tem. Alguns céticos deixaram de ser, de facto, com o teletrabalho, com a necessidade do estabelecimento de relações empresariais, utilizando canais digitais, provocado por esta situação e por este impacto do Covid, fez despertar muitos empresários e muitos gestores para a necessidade de agilizarem os seus processos de adaptação e implementação de processos associados à economia digital. E, por outro lado, esta crise, provocada pelo Covid, também nos permitiu perceber a necessidade de, no meio empresarial, sermos ágeis a atuar. Porque, de facto, hoje as coisas mudam cada vez
mais rapidamente. Vejamos o exemplo do desenvolvimento, por exemplo, das vacinas. Tiveram um desenvolvimento extremamente rápido. No início, até impensável conseguir aquilo que alcançamos em tão curto espaço de tempo. E, portanto, em traços gerais, eu diria que, ou encontraria como aspecto-chave associado aos impactos do Covid, uma crise económica, pelo menos no curto prazo, nos está a parecer ter um impacto inferior, isto em termos globais, naturalmente que a crise tem um aspecto extremamente negativo, que é o facto de contribuir para o aumento das desigualdades. No entanto, isso não invalida o facto de a crise estar a atingir, do ponto de vista económico, valores inferiores àquilo que se expectava. Posto isto, vamos então entrar naquilo que é o principal desafio desta nossa discussão, que é o scale-up. E eu, sobre o scale-up, começaria por dizer que temos que dizer um não às ilusões. E o que é isto de um não às ilusões? Uma empresa, uma PME, uma startup, se de facto quer escalar, e escalar significa crescer a ritmos muito significativos, isto é, a empresa no médio e longo prazo atingir dimensões consideráveis, deixar de ser uma PME, utilizando os aspectos de natureza académica, deixar de ser uma empresa que no longo prazo tenha um lucro zero e se insira no mercado com concorrência perfeita, é fundamental que a empresa tenha um produto ou serviço inovador. Se uma empresa não tiver um produto ou serviço inovador, sejamos claros, sejamos sinceros, sejamos francos, vai ter muita dificuldade em fazer o scale. Porquê? Porque não é pela via do baixo custo ou da via do custo que nós conseguimos conquistar cotas de mercado significativas e competir nos mercados internacionais. Portanto, primeiro passo, temos ou não um produto ou um conjunto de produtos e serviços suficientemente inovador para o scale. Eu já assisti ao longo da minha vida profissional a algumas tentativas de scale-up que, à partida, iriam ter muitas dificuldades, uma vez que não tinham um produto suficientemente inovador, capaz de competir nos mercados internacionais e de ser diferenciador. Por outro lado, um outro aspecto que é extremamente relevante, e que esse penso que já está mais cimentado e mais interiorizado nas generalidades empresárias, é que o mercado não é Portugal. O mercado é o mundo. Naturalmente, com as restrições iniciais, quando temos uma dimensão reduzida, conscientes que o mercado é o mundo, não podemos ter como alvo todo o mercado, e há aí um aspecto que eu já vou referir mais à frente, que tem a ver com a escolha dos mercados a considerar, no mercado alvo, mas a anterior crise, no caso da economia portuguesa, teve também um aspecto extremamente positivo. É que, dado a redução da procura no mercado nacional, algumas empresas, para sobreviverem, ou a quase a generalidade das empresas, tiveram que perceber que a sua sobrevivência passava por conquistar novos mercados. E isso tinha que ser feito internacionalizando as empresas. Internacionalizar, apesar de ser uma coisa difícil, é algo que é possível e é algo que é fundamental para o crescimento das empresas. Portanto, primeiro aspecto, quem quer crescer tem naturalmente que pôr o foco, em termos genéricos, obviamente, no mercado global. Mas isso não é suficiente. Tem que fazê-lo com talento e com produtividade. E a produtividade, que é um dos indicadores mais práticos da nossa economia, é algo que tem que ser objeto ou foco permanente por parte das empresas que querem crescer a um ritmo superior às outras.
E a produtividade tem que ser estendida a todas as atividades. Tem que ser produtivo o processo de investigação, tem que ser produtivo o processo de produção, tem que ser altamente produtivo o processo de venda. E o que é ser produtivo em processo de venda? Desde logo é vender mais do que a concorrência, é vender mais rápido do que a concorrência, e, portanto, o aspecto da produtividade é outro aspecto muito, 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 muito importante. Além disso, para fazermos isso, temos que fazer planeamento. E o planeamento é outro dos pontos fortes da nossa economia, outros pontos fracos da nossa economia. Nós somos muito mal no planeamento, planeamos muito pouco, demoramos muito tempo para planear, e planear não significa complicar, significa simplificar. E planear significa também ter em consideração uma análise prospectiva, isto é, o que é que se perspectiva que pode vir a acontecer, quais são os possíveis cenários, e face aos possíveis cenários, ter um conjunto de ações que vamos adotar em função daqueles que vierem a ser cenários equacionados e mais ou menos previsíveis. E, portanto, a mensagem que eu queria aqui transmitir, para quem quer, de facto, escalar o seu negócio, isto é, crescer a ritmos significativos, tem que ter uma atividade de planeamento extremamente bem elaborada, de preferência com rapidez. O planeamento é algo também, importa referir, que é dinâmico, e, portanto, alguém que quer entrar em mercados altamente competitivos tem, naturalmente, ser melhor do que os outros em termos de produtividade, tem que ser melhor do que os outros em termos de planeamento. Um outro aspecto que é extremamente relevante é a escolha dos mercados-alvo. Não deve haver precipitações, nomeadamente numa altura em que o cash flow é reduzido. Portanto, nós, como uma empresa com dimensão reduzida, tem naturalmente que identificar quais são os mercados com o maior potencial de sucesso e fazer as suas opções, tendo em consideração, naturalmente, os recursos que vai poder despender, e que importa, desde já, salientar um aspecto-chave: os recursos para a internacionalização de uma empresa, dada a evolução da economia digital, são hoje muito inferiores àqueles que eram no passado. Quando não tínhamos a economia digital tão desenvolvida, e eu estive associado a uma empresa que hoje é a segunda maior empresa da Europa num determinado setor de atividade económica, e tive a responsabilidade de iniciar a internacionalização dessa empresa, com um número significativo de mercados. Nessa altura, eu tive que viajar muito, porque a economia digital não estava desenvolvida e, portanto, o desenvolvimento de relações, que era o ponto que eu ia referir agora, tinha que se fazer presencial. Esta conversa que estamos a ter aqui agora, certo, não a teríamos se tivesse tido Covid. Estaríamos eventualmente todos num auditório, que nos íamos deslocar, uns do norte, outros do sul, eventualmente se o evento se realizasse no centro, ou que nos íamos deslocar para o Minho, mas não foi necessário. E com isto, poupamos recursos, poupamos tempo, poupamos dinheiro, e, portanto, a internacionalização também é possível sem ou com custos mais reduzidos. E para isso é necessário estabelecer relações. As relações são algo fundamental ao longo da nossa vida. Eu costumo dizer que tenho, e é verdade, tenho uma lista, não telefónica, mas vou fazendo passagem para uma base de dados, cerca de 8.000 contactos de pessoas que passaram ao longo da minha vida, questões de amizade, essas mantêm-se, mas muitas questões profissionais. E muitas vezes vou a essa base de dados, passado 5 ou 6 anos,
tenho um determinado tema para falar com uma outra pessoa que me pode ajudar a desenvolver algo que pretendo. E, portanto, o aspecto de relações é algo extremamente importante. Assim como a comunicação. Antes desta conversa, e antes de iniciarmos a sessão, o doutor Nuno Gonçalves estava a referir que o IAP também está a fazer um esforço significativo em termos de comunicação, a melhorar o que devemos saudar, a comunicação. E eu fiquei satisfeito, porque sabia que ia dizer isto, e de facto a comunicação é algo extremamente importante. E também notamos que algumas empresas têm muita dificuldade em comunicar, despendem muito poucos recursos com a comunicação, e a comunicação é algo muito, muito importante. Nós podemos ter um produto ou um serviço de inovação muito significativa, mas se não o comunicarmos, se não soubermos comunicar, vamos ter dificuldade, naturalmente, se o produto ou o serviço for extremamente inovador, a comunicação entre as pessoas é mais rápida e o produto, naturalmente, tem uma procura acelerada, mas numa fase inicial, o aspecto comunicacional é extremamente importante. Por último, e não me quero alongar mais, eu estou aqui a levantar algumas pistas que possam eventualmente ser discutidas e alguns fatores críticos no que se refere à competitividade das PMEs, face aos desafios e às oportunidades que estão pela frente. E as oportunidades são sempre muitas. De facto, se tivermos um produto ou se tivermos muita inovação, as oportunidades são muito reduzidas se a inovação for muito reduzida. Por último, mas penso que o Dr. Nuno Gonçalves vai trazer-nos aqui novidades e informações extremamente relevantes, tem a ver com o financiamento. E, portanto, quem é detentor de uma PME ou de uma startup, desde logo tem que fazer algumas opções. Eu quero continuar a ser o principal detentor do capital da minha startup ou da minha empresa, quero continuar sozinho, quero ter parceiros, quero deixar de ser o principal detentor do capital e passar a ser um detentor minoritário ou até deixar de ter o capital da empresa. E, portanto, essa é também uma decisão. Para isso, há oportunidades, quem de facto estiver disposto a aplicar dessas situações, mas também há oportunidades para quem não está disposto a aplicar. Desde logo, também é importante termos a consciência de que se entrarmos num processo de scale-up, vamos conseguindo gerar cash flow. E, portanto, se entramos num ritmo de crescimento significativo, esse cash flow vai permitir alavancar o crescimento no curto prazo. Portanto, eu diria que sei que muitos dos empreendedores têm como objetivo libertar o capital ou as suas empresas ou as suas startups. No plano pessoal, confesso que fico triste porque vejo que já o objetivo é libertar as startups para economias que estão nos extremos da sanduíche, que comecei por falar no início desta sessão, ou desta minha intervenção, que são os Estados Unidos e a Ásia, e é cada vez mais importante que os bons projetos e as boas empresas fiquem na Europa. Porque isso torna a Europa mais forte, a Europa mais capaz de competir no contexto internacional em que estamos ensanduichados entre os Estados Unidos e a Ásia. Mas para isso é preciso, naturalmente, mudarmos alguns paradigmas, e eu acho que esta crise provocada pelo Covid deve constituir uma oportunidade, quer para a Europa, quer para as empresas da Europa, inverterem este ciclo de ensanduichamento, porque eu acredito muito que nós temos condições, ou temos todas as condições, para o fazer.
precisamos, naturalmente, não só as empresas que pretendem escalar, mas precisamos, na generalidade, de mais produtividade, de muito mais planeamento, porque os outros aspectos parecem que, com maior ou menor concentração, podem ser alcançados. Portanto, eu vou concluir, vou ficar por aqui. Diria que, para escalar, não podemos entrar em ilusões, não vale a pena entrar em processos de tentativa de escalamento sem que tenhamos um produto suficientemente inovador. Nesse caso, é preferível procurarmos apostar no desenvolvimento de um produto ou de um serviço de facto inovador, e depois é necessário começar este processo metódico, tendo em atenção o planeamento e tendo em atenção a forma e a escolha dos mercados em que vamos entrar, escolher muito bem, porque um erro no início pode ser crasso, a escolha de um ou de alguns maus mercados alvo iniciais podem ser críticos. A questão das relações e da comunicação é também fundamental. E depois, naturalmente, a questão do cash, essa tem uma abordagem específica, que passa muito pelas relações, por apresentar os projetos e os produtos em contextos internacionais. E ficaria por aqui. Não penso que cumpri o tempo que estava destinado. Obrigado, Humberto. Foi mesmo no tempo útil e adequado. Bem, vamos envolver aqui na conversa para já mais 3 interlocutores. É um prazer, temos connosco o Nuno Gonçalves, vogal do Conselho Diretivo do IAPMEI. Bom dia, Dr. Nuno. Obrigado pela presença. O Sérgio Lorga, um consultor, um especialista nestas áreas das startups, do crescimento, do scale-up, que tem passado aí por muitos projetos nesta vertente e que nos vai falar certamente sobre eles. E aqui um exemplo muito relevante para nós, para o contexto do Minho, Silicon Life, e eu ia dizer uma startup, acho que já não é uma startup, já evoluiu, já conseguiu fazer o seu scale-up e tem-no feito. Simão Soares, obrigado, bom dia também pela tua presença. E acho que vou começar mesmo pelo Simão. Simão, a Silicon Life cresceu com base aqui no contexto do Minho, teve e está a ter aquilo que é o seu scale-up. Quais têm sido os desafios para este crescimento que a Silicon Life tem passado? De que forma é que tem ultrapassado estes desafios? E o que é que este contexto da pandemia Covid veio trazer ou não? Veio trazer oportunidades? Veio trazer aqui algumas restrições? O que é que nos veio trazer? Bom dia novamente, obrigado pelo convite. É um prazer partilhar a história da Silicon Life, até porque hoje fazemos 11 anos, por isso acho que o termo startup já passou há alguns anos. Já passou. Mas, ou seja, o que está na gênese da Silicon Life tem muito a ver com a parte da ciência que nós conseguimos desenvolver com qualidade em Portugal e em particular na Universidade do Minho. A empresa foi criada em 2010 por antigos alunos na altura do mestrado de Bioinformática, com os nossos fundadores científicos, o professor Miguel Rocha e a professora Isabel Rocha, e a empresa começou numa perspectiva logo de considerando o mercado nunca seria o português, embora ao longo destes 11 anos acabamos por fazer alguns pequenos projetos cá, na maioria dos anos a nossa atividade é 100% fora do país. Não por uma opção, mas é onde estão os clientes. O que nós fazemos é muito específico, acaba por fazer muito mais sentido para empresas que têm uma forte capacidade de apostar em investigação e desenvolvimento
e essas empresas e os pontos de decisão dessas empresas estão noutros pontos da Europa, nos Estados Unidos, também na Ásia. Temos feito ao longo destes anos projetos nestas diferentes geografias e temos feito isso tudo a partir aqui de Portugal. Todo o desenvolvimento, toda a equipa está localizada aqui em Portugal. Começamos, eu gostaria de falar um bocadinho de como é que foi este processo de arranque da empresa, onde a Tecmin também teve aqui um papel catalisador nesse início, ou no pré-arranque. No início é preciso realmente, no início sempre, mas o que o Humberto Carlos referia, da questão do planeamento, é algo que tem que ser feito desde o início. Eu gosto sempre de desafiar as pessoas que vão falando comigo a colocarem as coisas no papel. É muito importante termos um plano, nem que seja para percebermos que não o estamos a cumprir. E depois eu gosto sempre de partilhar que normalmente temos os planos e depois os planos nunca se cumprem, mas é muito importante ter esses planos e depois termos a flexibilidade de os adaptar. Então nós, quando estávamos nesta fase de preparação da empresa, alguns dos meus colegas, alguns dos meus cofundadores participaram num programa que eu penso que ainda existe, que é o Ideia Lab. Penso que era a primeira... Existe, sim. A primeira agora reformulado com o contexto do Covid, o IGNI Lab, mas sim, já estamos no 12º ano e 23ª edição, se não estou enganado. Por isso penso que foi na primeira edição que nós participamos. E a participação em alguns dessas iniciativas permitiu tornar mais robustas as nossas ideias e os nossos planos. Eu acho que é sempre importante sermos desafiados por outros que nos perguntem o que é que nós queremos fazer e que nos provoquem e que nos façam pensar na melhor maneira de apresentar. Depois, ao mesmo tempo, até porque muitas vezes estou habituado a estar hoje em dia do outro lado do papel mais do mentor ou do júri, mas eu gosto sempre de referir que os empreendedores ou os promotores de um determinado projeto são as pessoas que sabem mais sobre esse projeto ou têm a obrigação de saber. Os que estão do outro lado estão um bocadinho a dar uns bitites com base na sua experiência. E é em sabermos pegar nesses conselhos e depois adaptarmos ao nosso contexto que faz a diferença. Nós começamos depois a Silicon Life no momento em que conseguimos ter aqui um primeiro projeto. A empresa foi criada para, no dia a seguir, começar a trabalhar e a faturar. E o que fizemos com esse primeiro projeto foi utilizar esses recursos financeiros para ir onde nós queríamos, que era ir para este tipo de clientes internacionais, principalmente grandes empresas da parte química que estão a entrar no mundo da biotecnologia e em que nós sabíamos que podíamos ser uma mais-valia no seu processo de desenvolvimento de novos produtos. E aí foi muito importante perceber que a ideia que nós temos de qual será o impacto do lado do cliente muitas vezes não corresponde 100% à realidade. Isto depois é um processo de ajustamento. Se nós, quando começamos a empresa, se calhar apresentávamos muito mais como uma empresa do lado da computação e da informática, fomos nos apresentando depois cada vez mais como uma empresa que é no seu core uma empresa de biotecnologia, que combina depois estas duas vertentes. E por isso este processo de falar, esta sugestão que tinha sido referida na intervenção anterior do networking e a importância desse networking é realmente um fator que depois faz a diferença quando estamos a tentar arranjar novos projetos e novos negócios. Falar com as pessoas, perceber o que elas estão à procura e depois adaptarmos a nossa mensagem e também os nossos serviços e produtos é essencial, porque de certeza que a nossa primeira versão do nosso produto ou do nosso serviço não será um match perfeito com o que o mercado procura. E depois é sempre importante ter a ambição de continuar a crescer. Nós, de certeza que não nos consideramos uma
uma empresa que já fez o seu scale-up, queremos é continuar a fazer o scale-up. Temos na nossa visão um objetivo muito assente em gerar conhecimento que é protegível, que tem aqui uma forte base em ciência e depois tem uma forte aplicação em diferentes mercados, e por isso é que faz sentido nós podermos ser parceiro de grandes empresas com atividade por todo o mundo, mas que reconhecem em nós capacidade técnica e também capacidade de execução, mesmo estando aqui em Portugal. E nesse aspecto, apesar dos nossos clientes estarem um bocadinho por todo lado, não temos problemas em desenvolver toda a nossa atividade a partir aqui de Braga. Obrigado, Simão. Já voltamos. Sérgio, complementando até um pouco o que o Simão estava a referir, e tu que tens passado aí, vou dizer transversalmente pelo país todo, ou longitudinalmente pelo país todo, estas questões do scale-up das startups e das PMEs é um desafio contínuo, e realmente o scale-up nunca acaba, não é? Portanto, é algo que inicia-se e depois não tem um fim, não é? Portanto, acho que continua sempre a existir. Sem dúvida. Bom dia a toda a gente. Já agora, Filipe, transversalmente e longitudinalmente. É isso, transversalmente e longitudinalmente, das duas formas. A lógica que está aqui a ter falado, eu acho que é fundamental, é que todos os processos de crescimento são, como nós sabemos, são contínuos, são graduais e nunca terminam. E, portanto, há sempre uma variável crucial na gestão dos processos, que é o tempo, e nós termos consciência absoluta que este processo de melhoria contínua, que nós sabemos bem que temos que gerir, estão sempre presentes também, obviamente, na lógica da internacionalização. Mas, Filipe, eu gostava só de dizer como é que, depois de acompanhar vários processos e de internacionalização, como é que eu me habituei a olhar para a gestão destes processos em 4 camadas. É como se fosse, enfim, uma espécie de um tabuleiro ou de uma lasanha, ou o que quiséssemos, em que nós temos 4 camadas para gerir. A primeira camada, de facto, é menos gerível de todas, mas que é importante, que é a camada que tem a ver com os panos de fundo da geoestratégia internacional. Estamos a falar de coisas como a OMC, os acordos Europa-China, Europa-Estados Unidos, etc., em que nós não podemos gerir, mas devemos observar com atenção. Okay? Muitas vezes, a abertura dos mercados, o encerramento de algumas oportunidades, ou fundamentalmente a forma como os negócios vão ter impacto na nossa atividade, joga-se nesses tabuleiros. No mínimo, sabe-se muito bem como foi preciso mudar a indústria têxtil na sequência dos acordos da OMC. Okay? Se nós agora, e primeiro, enfim, e os fundos que foram colocados, o Estado fez um esforço, mas os empresários souberam fundamentalmente aproveitar os recursos que tinham e com a sua imensa sabedoria, know-how e obviamente vontade de crescer, de sobreviver e de crescer, fizeram uma mudança muito bem sucedida na área da indústria têxtil e, portanto, as pessoas não ficaram a dizer que chatice, que fatalidade, vai haver agora novos paradigmas competitivos. Mas foi preciso saber que eles vinham lá e quando chegaram adaptar-nos rapidamente. Portanto, este é o primeiro nível em que nós não podemos gerir, mas temos que estar muito atentos. Por exemplo, agora nestes novos acordos União Europeia-China, se nós estivéssemos na área da multimédia, nós na primeira área, na primeira ideia diríamos, temos aqui uma oportunidade. Na segunda oportunidade íamos ver as letras pequenas do acordo e percebíamos que estava vedado. E, portanto, por outro lado, também podemos pensar ao contrário, dizer, olha, sabemos que há parceiros chineses, o mercado europeu está aberto, há parceiros chineses que podem querer vir para a Europa, nós podemos ser ou não parceiros de alguma destas iniciativas. Portanto, esta é a primeira camada que eu acho que é importante gerir. A segunda camada é a macroavaliação de riscos do país. E, portanto, as questões têm a ver com a regulamentação, com os incentivos, com as questões de repatriamento de capitais, que têm a ver com coisas que, enfim, as próprias características laborais, a cultura de negócios, todas estas coisas nós aqui não podemos mudar, mas podemos adaptar-nos para gerir esta segunda camada. Há uma terceira camada que é o nível da atratividade setorial. Aquilo que se aplica e quem está habituado, os empreendedores que passam pelo ID Lab ou por outras iniciativas ligadas ao empreendedorismo sabem que há uma coisa que nós fazemos que é, vamos olhar qual é o nosso modelo de negócio. Ou seja, como é que nós combinamos os vários fatores para termos um produto suficientemente diferenciador que nos permita começar um negócio que seja lucrativo.
E então sabemos uma outra coisa, que é, a seguir de pensarmos nisto, temos um modelo, uma altura em que vamos fazer o Business Model Environment. Qualquer que seja, vamos ver quais são as forças do mercado, quais são as tendências tecnológicas, quais são as forças da indústria, quais são os fatores macroeconómicos que de alguma forma chocalham ou testam o nosso modelo de negócio. E, portanto, este nível de atratividade setorial é fundamental ter em consideração. Onde é que nos vamos meter? A rivalidade do negócio onde nós vamos gerir, etc. Aquilo que nós fazemos para o nosso negócio aqui, temos que fazer onde quer que seja a nível internacional. Cada mercado exige uma leitura desta segunda camada. E, finalmente, a primeira camada, que é aquela que nós temos que gerir ativamente, que é os aspectos que materializam o nosso projeto económico. E aí, enfim, vamos deixar para depois, mas é fundamental não esquecer nada daquilo que nós sabemos. Algumas recomendações já foram sendo dadas pelo Humberto Carlos e pelo Simão Soares, certeza que vamos voltar a falar sobre isso, mas nós aqui não podemos, de facto, como dizia há bocado o Humberto Carlos, nós aqui não podemos ter ilusões, temos que ser muito específicos. Nós aqui temos a primeira área de gestão e, portanto, as questões, e o Simão Soares também chamou a atenção para isto, nós temos que planear qual é a nossa intervenção, quanto mais não seja. Eu adorei essa, porque o facto do mercado tem essa característica, que é, sabemos perfeitamente que vamos ser torpedeados pela realidade, mas se não tivermos as coisas preparadas, é mais fácil cairmos em pequenos erros, e já falamos de seguir sobre eles, que podemos perfeitamente evitar com alguns cuidados que nós sabemos que temos de ter em Portugal e também temos de ter noutros mercados. Okay, obrigado, Sérgio. Nuno, bem, o IAPMEI sempre foi e continua a ser aquele que é o nosso interlocutor quando falamos de startups e de PMEs para suportar aquilo que poderá ser a atividade e, sobretudo, o nascimento de empresas, de startups, e depois o seu crescimento e, portanto, aquilo que é o scale-up. E, portanto, ao longo destes anos sempre conhecemos o IAPMEI com este papel. E certamente que o vai continuar a ter com a relevância que é muito importante para todos nós e para todas as empresas. Quais têm, quando estão em contacto com as empresas, o que é que têm sentido nos últimos anos dos principais desafios que realmente encontramos para aquilo que pode ser o crescimento destas empresas que realmente têm que crescer para conseguir sobreviver? Muito bom dia a todos. Naturalmente, uma felicitação especial à Tecnin pela organização deste evento. Um cumprimento também aos meus colegas de painel e ao Dr. Humberto Carlos pela excelente apresentação que nos fez. Bem, eu começaria, se calhar, pelas boas notícias. Digamos, notícias difíceis, de dificuldades, temos ouvido muito nos últimos tempos. E se calhar, às vezes, convém dar um bocadinho mais ênfase às boas notícias. E ia-me referir, por um lado, e muito recentes, nos últimos dias, por um lado, ao facto de Portugal ter mais um unicórnio, a FIDSAI, com sede e atividade plenamente no nosso território. E também, noutro patamar, naturalmente, também uma startup, a Coverflex, que recentemente conseguiu concretizar com sucesso uma ronda de pré-seed, que é a maior em Portugal e uma das maiores europeias. E estes exemplos, de facto, são bastante inspiradores. Inspiradores porque, no fundo, traduzem tudo aquilo que estivemos a falar nestes primeiros minutos da conferência. Traduzem que o facto de estas empresas terem nascido em Portugal não é, de modo algum, no mundo de hoje, uma restrição. Agora, naturalmente, que é preciso que tenha-se efetivamente grande ambição que tem que ser, de facto, não é à escala já regional, não é à escala nacional, é à escala verdadeiramente global.
é necessário ter um olhar estratégico em várias vertentes, a começar, por exemplo, desde logo pela equipa. É fundamental que as empresas olhem para a sua equipa e tentem recrutar os melhores e tentem também fazer parcerias com as melhores entidades que podem ser suas futuras clientes, parceiras de negócio, fornecedoras, etc. E também, como foi muito bem referido, que não tenham receio de partilhar o negócio. Queiram conquistar novos investidores para o desafio do seu projeto. E, de facto, se nos centrarmos nestes exemplos, e estes exemplos, felizmente, são multiplicados por muitas outras startups, algumas delas aqui presentes, não tenho dúvidas que temos todas as condições para que mais empresas tenham verdadeiramente, consigam verdadeiramente conquistar os mercados globais. Claro que também não nos podemos esquecer que temos alguns problemas que todavia são sempre superados por outras características que também temos. Um problema, e foi bem identificado pelo Dr. Humberto Carlos, a questão do planeamento. De facto, tudo isto só é possível com muito e bom planeamento. Mas, a ajudar-nos, também temos aquelas características que, bem portuguesas, bem nacionais, que estão bem presentes no nosso ADN, como sejam a resiliência, a nossa flexibilidade e também o nosso engenho. Portanto, eu diria que estas três características conjugadas e, naturalmente, sem desprezar de modo algum a importância do planeamento, tem que estar sempre presente, conseguem realmente traduzir em sucesso um projeto que pretenda, naturalmente se estamos a falar de empresas que tenham ter um produto, como também se referiu, inovador, diferenciador e com capacidade de escalar no mercado. Ora, respondendo à questão, efetivamente, o IAPMEI, ao longo destes anos, tem trabalhado essencialmente com o mercado das pequenas e médias empresas em várias dimensões. A dimensão pela qual nós somos bem mais conhecidos, obviamente, é no domínio de financiamento ao investimento, que se divide essencialmente ao nível, por um lado, dos sistemas de incentivos, mas também ao nível do financiamento, recorrendo a parcerias com os operadores financeiros. E neste domínio não posso deixar de referir que o IAPMEI lançou há pouco mais de um ano uma iniciativa que tem corrido muito bem, que é a do portal do financiamento, com o objetivo de facilitar precisamente a vida aos empreendedores, aos nossos empresários. E este portal, que na prática é um link do portal, do site do IAPMEI, e é fácil de chegar lá ou pelo site do IAPMEI ou googlando o portal do financiamento, reúne numa única plataforma todos aqueles instrumentos financeiros com apoio público, sejam de crédito, portanto linhas de crédito, sejam de capital, e refiro-me, por exemplo, a capital risco ou business angels, sejam incentivos fiscais, e há incentivos fiscais poderosíssimos e classificados pela Comissão Europeia como sendo os melhores ao nível europeu, nomeadamente no domínio da inovação, refiro-me ao CIFID, e da capitalização das empresas, a remuneração convencional do capital social e também, muito importante, no que respeita aos seguros de crédito. E aqui também faço a ponto com o que foi referido pelo Dr. Humberto Carlos, que efetivamente é preciso ter uma ambição global, mas essa ambição global, como os recursos não são ilimitados, tem que ser bem gerida. Temos que ter realmente bastante critério na escolha dos nossos parceiros internacionais, dos mercados que vamos trabalhar. E daí que esta ferramenta dos seguros de crédito é uma ferramenta muitíssimo importante, porque, por um lado, permite desde logo aos empreendedores e empresários ter um feedback sobre aquilo que pode ser a capacidade creditícia, por exemplo, dos seus clientes. Basta que a seguradora de crédito, neste caso com o qual o Estado português tem a operação contratada, que é a COSEC,
dê uma informação positiva ou negativa, logo isso é uma informação, eu diria, preciosíssima para os nossos empresários saber com quem é que estão a lidar. E depois, em caso de a resposta ser favorável, naturalmente que ao contratarem um seguro de crédito estão a proteger-se a sua empresa, estão a proteger o seu balanço e, portanto, estão a minimizar risco, o que numa fase inicial de lançamento do projeto empresarial é absolutamente crítico, é em todas as fases, mas ainda mais nos momentos iniciais, uma vez que os recursos ainda são mais limitados, e, portanto, têm que ser afetados de uma forma ainda mais criteriosa. Mas, além destes apoios financeiros, o IAPMEI também tem uma rede, está inserido, aliás, numa rede da qual é gestor, que é a Enterprise Europe Network, que, por exemplo, pode facilitar o contacto a parceiros estrangeiros para as nossas empresas, nomeadamente para as startups, nomeadamente ao nível de desenvolvimento de novas áreas de negócio e mesmo também no que respeita à eventual seleção de potenciais clientes. E, portanto, naturalmente, teríamos aqui um dia inteiro para falar de todas as atividades que o IAPMEI tem ao dispor das empresas, são de facto bastantes. Apesar daquela que é mais conhecida ser o sistema de incentivos, os sistemas de incentivos, temos muitas outras, e é aliás por isso que nós também, no decurso da pandemia, em plena pandemia, lançámos um novo projeto no IAPMEI, que também o Dr. Humberto Carlos fez o favor de referir, que está relacionado com a comunicação. E, efetivamente, além de toda a comunicação mais clássica que o IAPMEI desenvolve, como qualquer outra instituição, quero dizer, ter o site, ter produtos informativos escritos, ter também, desenvolver workshops, agora nesta modalidade, webinar, ou conferências, lançámos também um projeto, e aqui eu tenho de dizer com bastante orgulho, com a prata da casa, mostrando que realmente no IAPMEI há muito talento que pode produzir bons resultados para as nossas empresas. Foi um projeto relacionado com a produção de vídeos tutoriais, cujo objetivo é passar mensagens muito simples e curtas. São vídeos muito concisos. Basta, para verem esses vídeos, se tiverem interesse, basta ir ao nosso YouTube, e lá poderão ver temas muito diversos tratados nesses vídeos, como seja a economia circular, como seja instrumentos de financiamento, por exemplo, os seguros de crédito tem lá um vídeo também, como seja também incentivos fiscais, o CIFI também produzimos um vídeo, temas também relacionados com a digitalização e todos os problemas associados à digitalização, como sejam a cibersegurança, também lá está outro tutorial no nosso canal do YouTube, e portanto aconselho vivamente também a visitarem-nos nessa nova modalidade, tem tido bastante sucesso. Muito obrigado. Obrigado, vamos continuar, só fazendo aqui um parênteses, quem quiser colocar alguma questão, pedia que utilizasse as ferramentas que temos disponíveis aqui no Zoom, ou levanta essa mão, ou utilizar aqui o bate-papo, e portanto estas duas ferramentas podem ser utilizadas para termos aqui uma interação com os interlocutores e termos aqui uma interação com todos, portanto quem quiser colocar alguma questão esteja à vontade. Sérgio, desculpa, eu ia voltar ao Sérgio por uma questão importante. Realmente nós falámos que o mercado das scale-up, o mercado das startups e das PMEs, portanto, já não pode ser só o mercado português, portanto, nós temos hoje em dia que pensar no mercado global. De que forma é que nós podemos ter estratégias para pensar no mercado global e conseguir expandir, se a maior parte das empresas portuguesas realmente tem uma dimensão muito, muito reduzida? Ok, enfim, essa é a grande dúvida que nós temos todos, não é? Porque como é que nós, tão pequeninos, não é? Na nossa organização, que só somos grandes na visão e na ambição, mas nos nossos recursos somos tão pequeninos, como é que nós podemos, de facto,
avançar na nossa internacionalização. Enfim, em primeiro lugar, também dizer que há vários modelos de internacionalização. Nós agora vamos partir de uma lógica, desde as coisas mais simples, como a exportação, até às filiais nos mercados onde queremos operar. Obviamente, está aqui uma lógica também clássica no investimento estrangeiro, que é na internacionalização, que é as lógicas do risco e do controle. Se exportarmos, temos menos risco, né? Se fizermos um negócio pontual, temos menos risco. Se tivermos uma filial, temos que investir mais, queremos ter mais controle, mas também temos mais risco, que alguma coisa possa correr mal. Há já agora duas coisas que são muito importantes para mitigar risco. A primeira é, de facto, como estava a dizer o Dr. Nuno Gonçalves, nós olhamos para os seguros de crédito, mas além do seguro olhamos para a lógica dos seguros, mas além do seguro de crédito, eu queria dizer que alguns países, nomeadamente países como a África, a América Latina, etc., existe uma coisa que é o MIGA, que é o seguro de risco do negócio, que é dado pelo Banco Mundial. Portanto, é uma coisa fundamental. Depois, não esquecer o nível relacional, que é a coisa de facto, como está... Os negócios são feitos de relações de confiança. E a confiança vem da consistência das nossas ações mais do que, se quisermos, dos sorrisos ou do carisma do interlocutor local. Não esquecer que todos os grandes piratas do mundo são pessoas muito carismáticas, ok? E, portanto, não é para a pessoa ser muito simpática, ter muitos relacionamentos, conhecer muitos ministros, etc., que mais tarde possa cumprir com a palavra. Aliás, há uma grande empresa portuguesa que foi fazer um negócio para a Índia, e veio de lá entusiasmada, porque tinha conhecido um tipo fantástico que parecia ser o parceiro estratégico. E quando chegou, alguém lhe disse que, pronto, já sabes quem é a pessoa que te vai enganar. Ok? E, portanto, cuidado com os grandes sedutores. A lógica do risco, de evitar o risco dos grandes sedutores é feita com que, olha, utilizando a EBN, como foi dito, organizando o ICEP, utilizando o ICEP, isto na primeira fase, é utilizando aquilo que nós sabemos que fazemos em Portugal, é contactar os parceiros institucionais, por exemplo, outras incubadoras situadas em outros lados do mundo para fazermos o nosso conhecimento de mercado. Todos os projetos que têm sucesso partem de uma coisa fundamental, que é um enorme conhecimento do mercado. Esta é a primeira base. Não há conhecimento bem-sucedido que não seja baseado no conhecimento do mercado. O Nuno Sebastião da FIDSAI, que é a Helena Moura da Tecminho e eu tivemos a oportunidade de conhecer há uns anos, quando fomos fazer um projeto que era o Scale Up para vários países e passava por Silicon Valley, nós tivemos com o Nuno Sebastião na FIDSAI. O Nuno Sebastião, que é um homem muito carismático e muito talentoso, e o mérito daquilo que ele conseguiu começa a ficar à vista, ele e a equipa dele, o Nuno Sebastião era um profundo conhecimento, além de ser muito talentoso naquilo que fazia, era um profundo conhecimento do sistema bancário, porque tinha trabalhado em Portugal para a CIBS. Ele, felizmente, foi corrido pela CIBS, ok? E foi o melhor que lhe podia ter acontecido, como se prova. Portanto, ele era profundamente conhecedor do que estava a fazer. A segunda coisa da história do Nuno Sebastião é que o Nuno Sebastião, quando foi para os Estados Unidos, foi para um escritório com 2 metros quadrados. Teve 9 meses em que não vendeu 1 cêntimo. Veio para Portugal e na semana depois de ter chegado a Portugal, já tinham $50 mil para gastar. Gastou todo o dinheiro, disse à mulher, olha, temos os nossos filhos, os filhos vão para a escola para Portugal, porque nós não temos mais nada deste mercado. Uma semana depois de ter chegado a Portugal, ligou o telefone e ligou com um cliente, que era filho de uma senhora que é a Teresa, a Teresa Terminaciano, que era uma senhora que dirigiu o Fundo Monetário de Portugal na primeira intervenção em 1977, e esse senhor tinha estado em Portugal quando era pequeno, e tinha aprendido a confiar nos portugueses. E, portanto, o que é que acontecia? O Nuno Sebastião tinha um enorme conhecimento tecnológico, sabia muito bem o que é que queria fazer, e teve 9 meses a estudar o mercado, mas precisou de uma coisa que se chama um projeto que lhe abrisse as portas, não é? Uma prova de conceito que lhe abrisse as portas a nível internacional, porque a nível nacional já tinha mais que demonstrado a sua capacidade na CIBS. E, portanto, se nós não temos um profundo conhecimento do mercado em que nos estamos a meter, não vamos ter sucesso nem em Portugal e muito menos no estrangeiro. Portanto, esta é a primeira fase. E, portanto, nesta lógica do escalar, eu diria que passar etapas numa lógica de born global, ou seja, uma empresa que tem um processo profundamente, um produto profundamente inovador, que faz com que isto seja procurado a nível internacional. Eu acho que o primeiro momento é, de facto, conhecer muito bem o mercado, saber o que é que nos diferencia. Eu tive um outro cliente há vários anos que
tinha uma coisa muito parecida com aquela dos cofres, dos cofres que agora se utilizam nos cafés, quando nós, em vez de dar o dinheiro ao senhor da pastelaria, metemos nas caixas, lembram-se disso? Ok. Eu tive um cliente que teve uma ideia pioneira nessa área. Ele tinha trabalhado na antiga Papelaco, portanto tinha um know-how enorme do mercado. Fez umas coisas parecidas com essas, foi para os Estados Unidos, para Silicon Valley, teve também uma data de tempo, chegou a Wells Fargo, que era um dos maiores bancos americanos, que lhe disse: Pedro, a tua ideia é fantástica, sabes exatamente o que é que o mercado precisa se há um problema. És muito pequeno para estar no mercado americano, porque se levares com um processo em cima de um banco, tu não te vais aguentar. Portanto, primeiro vais para Portugal, vais vencer no teu mercado, e depois de vencer no teu mercado vais-me contactar, porque eu gosto muito de ti e da tua solução. E, portanto, o primeiro passo, Filipe, é saber conhecer muito bem o mercado e ser exímio naquilo que se está a propor. E já agora, fazendo ligação àquilo que o Simão Soares há bocado dizia, que é permanentemente, é crucial conhecer a inovação, vai sendo adaptada, e isso requer de uma coisa que é Customer Experience, User Experience e Customer Experience. É nós colocarmos no papel de quem estamos a servir e termos a certeza que as nossas soluções são perfeitamente endereçadas àquilo que é o problema que o mercado quer ver resolvido. Obrigado, Sérgio. Humberto, ia colocar uma questão que eu sei que trabalhas bastante. Nós falámos, é claro, da questão, estávamos a falar aqui da questão da internacionalização. Este contexto, quando falamos na vertente scale-up, muitas vezes vai levar-nos àquilo que também já conversámos um pouco, que é a partilha. Portanto, conseguirmos partilhar o nosso negócio com outros para conseguirmos juntos ser mais fortes, não é? Como costumamos dizer. Esta questão da partilha, muitas das vezes nós portugueses, até os latinos, somos um pouco reticentes a esta questão da partilha, não é? O que é que tem sentido? Bom, de facto, essa minha opinião sobre isso é o seguinte: eu não diria que nós somos renitentes em relação à partilha. Nós temos um conjunto de situações em que, de facto, há partilha do capital de empresas portuguesas com empresas estrangeiras, nomeadamente algumas PMEs ou algumas empresas já de dimensão considerável. No entanto, e portanto, isso muitas vezes é essencial para a Humberto, desculpa, desligaste o microfone, peço desculpa. É isso, já está. Não sei exatamente onde é que tinha ficado. Portanto, dizia eu o seguinte: há de facto um conjunto de empresas portuguesas, não, enfim, em número considerável, que já conseguiram aumentar o seu capital, o seu know-how, nos mais diversos níveis, porque as parcerias ou as fusões de capital não são, muitas das vezes, não têm como único objetivo o aumento da dimensão do capital. Têm como objetivo a fusão de conhecimentos mútuos das empresas que se juntam. E isso parece-me algo fundamental para o scale-up, nomeadamente das empresas de pequena dimensão. Muitas vezes isso não ocorre porque não conseguimos encontrar o parceiro adequado. E como dizia há pouco o Sérgio Gorga, e muito bem, de facto, as relações são algo que nós devemos estabelecer, mas também devemos fazer seleções. Isto é, para saber exatamente quais são aqueles que são os parceiros que nos interessam. Não diria os parceiros de bem, o Sérgio foi muito cáustico, já descobriste quem te vai enganar, mas temos que estar atentos. Eu só contei o que tinham dito, não foi o cáustico, foi o outro que comentou. Que é a realidade, e em alguns casos é a realidade. Agora, isso não deve ser fator inibidor para procurarmos
interlocutores com os quais possamos vir a ter relações. E muitas vezes as relações podem se estabelecer até num plano que não passa pela fusão de capital da empresa. As empresas podem estabelecer parcerias, desenvolver processos de negócio em que cada uma continua a manter a sua independência de capital social e de governança. E essa é uma área, esta questão que tu colocas, Filipe, é de facto uma questão importante, porque parece que nós aí temos ainda que dar um salto significativo. Eu entendo que há uma nova geração de empresários. Aliás, eu acho que houve uma renovação entre a crise, fez uma seleção em termos de empresas, e estou consciente que a formação e a informação dos novos gestores e dos novos empresários vai acelerar este processo. Mas, em concreto, eu diria que o empresário deve ter open mind para ou abertura, se quisermos, para estabelecer relações com outras empresas que, em conjunto, possam criar sinergias e que, naturalmente, ambas possam alavancar o seu negócio. Isto pode passar pela fusão do capital ou não, da governação ou não, mas, no entanto, podem ser estabelecidos, como referi, e reitero, a um conjunto de relações em que as empresas possam caminhar em alguns processos, em alguns negócios, em parceria, sem que, de facto, a sua independência seja violada. No entanto, também temos alguns exemplos de parcerias de capital ou fusão de capital que levaram ao desenvolvimento de negócios. Não me parece que essa deva ser um obstáculo. É uma oportunidade, eu diria que é uma oportunidade para o scale. Nomeadamente, quando estamos a falar de startups e PMEs, de facto, essa é a vontade das empresas, é algo que deve ser posto em prática, porque senão as empresas correm o risco, vou usar uma expressão, não saem da cepa torta. Portanto, o empresário é que tem que tomar uma decisão. Eu quero ser um empresário que não saia da cepa torta, empresário de pequena dimensão, ou prefiro ser um empresário que não tenha capital social todo uma determinada empresa, mas, enfim, uma empresa de dimensão significativa. Mas eu acho, e digo isto pela minha experiência, que esta nova geração de empresários tem muito essa abertura. E até de se libertar. Isto é mais ou menos público, ou é público. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Filipe Soutinho, com o Carlos Oliveira, que foi secretário de Estado do Empreendedorismo e da Educação, foi um dos empreendedores maiores de sucesso em Portugal, criou uma empresa, começou como uma startup, e que depois não teve problemas em alienar o seu capital à Microsoft, e que depois foi presidente ou diretor-geral dessa empresa em Portugal, e que depois alienou o restante capital, e a vida continua, não é? E, portanto, é público, já se envolveu noutros projetos. Portanto, que de facto tem este espírito de empreendedor, que é algo que em Portugal se tem feito um esforço significativo para desenvolver. Temos ainda um longo caminho a percorrer. Eu nunca me esqueço que, quando assumi funções de Invest Braga, reuni com alguém, que me admiro, também já foi secretário de Estado do atual governo, o professor José Mendes, que vice-reitor da Universidade do Minho, na altura foi nessa atualidade, que ele reuniu connosco, e ele deu um exemplo. Nos Estados Unidos da América, os miúdos desde novos na escola são habituados ou focados sobre o empreendedorismo. Eles começam a fazer as limonadas, que começam a vender em pequenas festas, ou algumas festas ou algumas atividades que correm na escola, para depois, enfim, conseguirem fundos para a sua viagem de curso. Portanto, são ideias bastante interessantes. E eu, portanto, entendo que, de facto,
alguém que é empreendedor, hoje pode ter capital na empresa A, na empresa B, na empresa C, e depois, daqui a algum tempo, a sua carteira pode mudar. E eu acho que hoje as coisas mudam com uma facilidade imensa. Como eu referi, a mudança ocorre a ritmos significativos. Portanto, em resumo, aquilo que eu queria transmitir, nomeadamente para aqueles que me estão a ouvir, é que não devem meter a cabeça na areia e devem estabelecer relações e estar abertos ao estabelecimento de parcerias e de cooperação com outras empresas que possam, no seu conjunto, que ambas no seu conjunto, possam ter melhores resultados do que cada uma a atuar individualmente. Se há um longo caminho a fazer, já foi iniciado, acredito que vai ter um desenvolvimento cada vez maior e a prova disso é que temos já situações desta natureza. É de facto um ponto importante. Uma das formas das empresas fazerem scale-up, isto é, crescerem mais, passa naturalmente, ou pode passar, pela ligação a outras empresas. Simão, só voltando ao caso da Silicon Life, nós percebemos que a internacionalização foi fundamental para vocês, não é? Portanto, os mercados internacionais foram muito relevantes. Esta questão da partilha, partilhar o trabalho, partilhar resultados, também aconteceu? Tem vindo a acontecer? Isso é algo que nós estamos sempre a tentar desenvolver cada vez mais. Eu gostaria de falar um bocadinho aqui de qual será a gênese da questão, que não é tanto... Eu acho que a partilha de capital ou a entrada de outras pessoas no capital ou de outras empresas é uma consequência de relações colaborativas. Algo que nós aqui na nossa economia nacional temos muitas vezes problemas em o fazer. Falávamos há pouco de Portugal ter essencialmente pequenas e médias empresas, mas na realidade mesmo as nossas grandes empresas não são grandes empresas na Europa, são médias empresas, quanto muito. E que têm uma cultura de pouca inovação, de pouca partilha, de pouco envolvimento com outras empresas. Eu acho que este triângulo de grande empresa, pequena empresa tecnológica, academia, não está a funcionar ainda, devia funcionar, mas eu acho que também passa muito por mudar aqui uma questão que é muito cultural. Se olharmos para outras economias, por exemplo, na Alemanha, onde a indústria em diferentes setores é muito forte, mas existe aqui um grande esforço de colaboração entre empresas. Eu tenho uma história em que há uns anos estávamos a ter aqui uma conversa com uma grande empresa na área química da Alemanha, e em que a determinado momento a conversa não prosseguiu simplesmente porque eles disseram: nós temos aqui um parceiro alemão, temos aqui uma startup alemã que nos pode ajudar nisso e nós preferimos dar prioridade a uma empresa que está aqui ao nosso lado, porque se tivermos um setor que seja mais forte, para nós também é ótimo. E eu acho que é isso que ainda falta aqui em Portugal. Temos capacidade de percebermos que o nosso papel vai além do que é as nossas empresas. Temos que construir setores fortes. E isso faz-se com colaboração, com partilha de experiência. Falávamos há pouco de que temos aqui uma nova geração de empreendedores, e eu acho que essa geração, para além de ter, digamos aqui, um espírito um bocadinho mais aberto e mais internacional, também traz partilha, também traz aqui um capital de experiência que pode ser explorado. Em especial em setores que sejam muito mais baseados em conhecimento e como é que esse conhecimento se deve exportar. E depois percebemos que não é a mesma coisa investir num produto da indústria têxtil ou num produto das ciências da vida, por exemplo. E eu acho que ainda falta muito percebermos que cada mercado tem uma série de características que devem ser trabalhadas, muito também a partir do ponto de vista do investimento, até para as expectativas estarem alinhadas. Voltando agora aqui, onde está a Silicon Life e qual é que é o nosso posicionamento.
A maneira como nós olhamos para este mercado, basicamente o que nós fazemos, não chateando com questões técnicas, mas nós, da mesma maneira que se produz cerveja, em que temos uma levedura que produz álcool, nós desenhamos diferentes leveduras e bactérias para produzir os mais variados produtos, desde aditivos para a indústria alimentar, suplementos, biocombustíveis, bioplásticos, etc. O nosso papel é ser aqui uma roda numa máquina muito maior, que é ajudar grandes empresas que têm capacidade de produção deste tipo de compostos, que depois vão ser vendidos a outras empresas que depois formulam os produtos finais. Por isso, tudo o que nós fazemos tem que ser feito numa perspectiva colaborativa. Embora a nossa componente, o nosso percurso tenha sido muito assente na componente de serviços, nós temos uma grande apetência para a partilha, tanto de risco como de benefícios, tanto que o nosso objetivo de transformação passa muito por cada vez mais ter projetos onde nós partilhamos o risco e também partilhamos o benefício em vez dos serviços. Agora, claro que os serviços foram o que nos permitiu chegar aqui e foi o que nos permitiu aprender muito sobre estas indústrias. E por isso este foi um tema que nós não tocamos aqui hoje, esta dicotomia serviços-produtos, mas eu acho que os serviços também podem ser uma maneira muito interessante de entrar e de conhecer os mercados em detalhe e depois, obviamente, faz sentido termos ambições para outras coisas, termos produtos e termos propriedade intelectual e tem sido muito esse o caminho da Silicon Life, cada vez mais. Ter propriedade intelectual, por exemplo, para nós só faz sentido se for explorada por outros e em partilha. Ok, muito bem. Reforçando que realmente a conversa também está aberta a quem quiser, portanto, participar daqui da audiência que temos e, portanto, podem colocar questões. Ainda temos aqui mais uns 10 minutos antes de terminarmos para aproveitar questões que queiram colocar. Fazendo aqui uma mudança, digamos assim, do assunto que estávamos a conversar. Nuno Gonçalves, eu não sei, o plano de recuperação e resiliência, porque tem sido um tema muito falado, daquilo que é a atividade do IAPMEI, vai nos trazer novidades ao nível dos financiamentos, dos programas que vão existir para aquilo que são as PMEs e as startups? Eu sei que estão a conciliar a consulta pública neste momento, não é? Penso que é assim, e que para ser apresentada à Comissão Europeia, mas há alguma indicação de algo de relevante que possamos hoje já transmitir? Bem, este tópico é de facto bastante interessante porque faz perfeitamente a ponte precisamente com o que estávamos a falar. Estávamos a falar nos projetos colaborativos em que, a modéstia à parte, o IAPMEI tem uma grande tradição. Eu lembro que aquilo que conhecemos hoje, por exemplo, do Clube de Fornecedores da Bosch, que é um projeto eminentemente colaborativo entre uma multinacional e PMEs portuguesas, nasceu no seio do IAPMEI. Lembro também que até uma iniciativa que ficou agora parado uns meses por via da pandemia, os Open Days, que é uma iniciativa muito interessante em que os empresários abrem o chão da sua fábrica aos seus parceiros de negócio, nomeadamente clientes, fornecedores e também outros empresários do mesmo setor, explicando, por exemplo, os seus projetos de transição digital, de investimento na indústria 4.0, é eminentemente um projeto de partilha de experiências. Mas também as iniciativas que temos lançado no domínio, por exemplo, dos clusters, em que temos pactos de competitividade negociados com cada um das quase 2 dezenas de clusters que estão reconhecidos pelo Ministério da Economia, e com esses pactos o objetivo é que as empresas de uma fileira de negócio trabalhem conjuntamente, por exemplo, na área da capacitação, na área do investimento, na área da investigação e desenvolvimento e também na área da internacionalização. E porque é que eu disse que o tópico que o Filipe acabou de lançar é de facto bastante feliz, porque, como referi, faz a ponte com este aspecto, uma vez que no plano de recuperação e resiliência português,
uma das principais medidas de cariz económico consiste nos chamados projetos mobilizadores. E os projetos mobilizadores, basicamente, consistem no seguinte: em vez de se financiar projetos de investimento empresa a empresa, separadamente, como é o caso típico dos sistemas de incentivos, dos vários quadros comunitários de apoio, neste novo plano de recuperação e resiliência, teremos estes projetos que são financiados conjuntamente para um grupo de entidades, empresas pequenas, médias, grandes, e também entidades do sistema científico e tecnológico, universidades, incubadoras, centros tecnológicos, que em torno, por exemplo, do desenvolvimento de um novo produto, apresentaram o seu projeto e, caso o seu projeto seja aprovado, será financiado globalmente para cada uma das entidades intervenientes. Portanto, é de facto uma novidade. Acresce também esta novidade o facto de cada vez mais, e isso vai se aplicar neste plano de recuperação e resiliência, os incentivos terem menos a ver com as despesas elegíveis e terem mais a ver com os resultados obtidos. Eu acho que isto vai ser uma mudança muito importante de paradigma no financiamento dos projetos. Portanto, cada vez mais o foco vai estar no alcance dos resultados, prevendo, nomeadamente, prémios muito interessantes para quem consiga superar, por exemplo, objetivos, e menos focado, digamos, no papel, na comprovação da despesa elegível, que é o típico dos sistemas de incentivos. Além disso, outro aspecto que eu acho que é muito importante é o facto de que eu penso que neste momento não há dúvidas para ninguém que os próximos anos vão ser anos em que as empresas que queiram investir vão ter de facto muitos recursos. Isto porquê? Porque além da reprogramação deste quadro que está em curso e que está a ser implementada, vamos juntar a peça do próximo quadro comunitário de apoio, que tem até mais recursos no conjunto, e no conjunto, comparando com o quadro comunitário anterior, e a que se junta esta peça do plano de recuperação e resiliência. Mas há aqui uma diferença que eu acho que é muito importante e tem sido até vista do ponto, se calhar, numa lógica pejorativa, e eu acho que é completamente injustificada. Partindo deste pressuposto que eu referi, não há dúvidas para ninguém, penso eu, que de facto não faltarão recursos para quem queira investir e ter apoio dos sistemas de incentivos mais tradicionais. Em cima disto, vamos ter a oportunidade de empresas portuguesas que tiveram este ano que passou quase sem negócio, poder desenvolver projetos no âmbito do plano de recuperação e resiliência, reduzindo com isso, digamos, os seus níveis de incerteza e podendo claramente acreditar no seu plano de negócios. E, portanto, eu penso que, e estamos a falar de cerca de 10 mil milhões de euros que se repartem entre projetos de digitalização, projetos de, por exemplo, associados à economia circular, portanto, sempre com estas temáticas da transição digital e da transição climática. Portanto, além, digamos, dos típicos apoios em termos de sistemas de incentivos, vamos contar com outra peça que não havia antes e que resultará, digamos, na contratualização de serviços e também de produtos que as nossas empresas vão desenvolver para concretizarem precisamente estes projetos. Portanto, eu penso que vai ser, de facto, um período em que as nossas empresas terão motivos para investir e para acreditar no seu futuro. Só aqui aproveitando uma questão que foi colocada aqui em privado, alguma ideia de quando é que existirão a abertura desses projetos mobilizadores? Quando é que poderão-se começar a criar os consórcios? Estou aqui a ler a questão.
Muito bem. Também fazendo apelo à intervenção do Dr. Humberto Carlos, de facto, uma das lições que nós podemos tirar desta pandemia é aquilo que foi referido. Estamos um pouco ensanduichados entre os Estados Unidos e a Ásia. Até porque, como foi visível, de facto, em ambos as áreas geográficas, a capacidade de mobilização de recursos e de implementação de medidas de política económica foi claramente superior à capacidade europeia pelos motivos que conhecemos. Mas, independentemente disso, e claramente também sem o prejuízo do tempo, também aqui se falou que uma variável importantíssima não deixa de existir, contamos que este segundo semestre deste ano seja o momento de implementar em definitivo o Plano de Recuperação e Resiliência, a que se juntará o quadro financeiro plurianual 2021-2027. Ok, obrigado. Simão, tu que estás numa empresa e voltando a ti, estes incentivos acabam por ser essenciais para aquilo que é o scale-up também. São obviamente instrumentos muito importantes, e eu acho que este momento que vamos começar agora a viver é um momento, vai ser um momento crucial para a modernização ou não da nossa economia. O Sr. Primeiro-Ministro falava há alguns meses atrás da ambição de Portugal ser a fábrica da Europa. Acho que é uma ideia que faz todo sentido, mas devemos querer ser uma fábrica da Europa de produtos de alto valor acrescentado. E assente em tecnologia desenvolvida localmente, assente em recursos humanos altamente qualificados e com uma vocação transformadora. Nós, no âmbito das discussões tanto de PRR como primeiro da visão estratégica desenvolvida pelo engenheiro António Costa Silva, aqui nós, já falo no meu papel como presidente da Associação Portuguesa de Bioindústria, procuramos fazer chegar qual é que é a opinião dos nossos associados das empresas, quais são os problemas e quais são os objetivos que nós vemos. Então desenvolvemos aqui uma estratégia que chamamos Biosaúde 2030, embora muito desta estratégia acabe por ser muito mais transversal do que apenas focado na área da saúde, mas em que nós apresentamos ideias concretas tocando em três pontos. Se nós queremos realmente utilizar tecnologia nacional, temos que também dar condições à investigação de base, embora o papel de uma associação empresarial não seja muito nesta área, mas de alertar os nossos governantes que é importante ter uma adequação dos instrumentos de financiamento às diferentes áreas científicas e tecnológicas. Um projeto de metalomecânica é muito diferente de um projeto de biotecnologia e ciências da vida. E também uma necessidade de independência dos ciclos governativos. Temos aqui um planeamento, porque em muitas destas áreas estamos a falar de desenvolvimentos de 5, 10 anos, e por isso é preciso haver aqui uma perspectiva de como é que o financiamento vai estar disponível para a academia e para as empresas com um cariz mais de investigação e desenvolvimento. E depois na parte da transferência de tecnologia e também na investigação aplicada, temos que ter capital de risco especializado, que perceba, ou seja, para além do capital, que também traga aqui ideias de como é que estes mercados funcionam, que perceba também as condições de desenvolvimento, termos aqui alguma massa crítica. Por exemplo, uma das ideias que a PBO apresentou foi a criação de um supra-TTO nacional, que acabasse por ter aqui massa crítica, por exemplo, nas ciências da vida, em vez de termos uma ou duas pessoas numa universidade que têm que tratar de tudo e mais alguma coisa. Se calhar temos aqui um TTO, por exemplo, de biotech, que trabalha para todas as universidades e que por isso tem experiência, tem recursos e acaba por ter massa crítica. E depois ligar isto às empresas Deep Tech, as pequenas empresas tecnológicas que têm um perfil de investigação e desenvolvimento, que têm vantagens competitivas assentes em papel intelectual,
mas que têm também necessidades específicas de investimento e têm um desenvolvimento tecnológico complexo. E depois concretizando isto nesta tal ideia da fábrica da Europa. Uma fábrica que pega neste tipo de tecnologias, e esta ideia dos programas mobilizadores que envolvam estas cadeias é por isso muito interessante. E apostarmos em produtos que são de elevado valor acrescentado, que têm grandes margens, que mesmo esta componente industrial é assente em recursos humanos qualificado, e por isso esta área, por exemplo, de Portugal ser uma fábrica da Europa para a área da saúde é uma oportunidade que nós podemos atacar. E depois também haver aqui uma influência de como é que a Europa se deve comportar. Se nós olharmos para os Estados Unidos, existe por exemplo, um instrumento que se chama o SME Minority Act, que serve, naquele caso particular, garante que uma parte considerável do investimento federal tem que ser em pequenas empresas, detidas, neste caso, por minorias. Faria sentido pensar aqui no contexto europeu, dado que vai haver aqui um grande investimento, haver aqui um SME European Investment Act que garantisse que grande parte das compras dos Estados, ou uma parte substancial das compras dos Estados, seja feita a pequenas empresas tecnológicas. Isso vai garantir que vai fomentar esta parte colaborativa entre pequenas empresas, que têm que ganhar a escala, vai também tornar mais apetecíveis às grandes empresas colaborarem com as pequenas empresas, e por isso este é realmente um momento que pode ser transformativo para a nossa economia, mas que temos que realmente perceber o que é que isso exige. Da minha parte, eu tenho que dizer que tenho sempre muito medo da questão burocrática. Nós temos alguma experiência com alguns destes instrumentos, tanto nacionalmente como a nível europeu. Por exemplo, lideramos um grande projeto da Comissão Europeia, e tenho a dizer que a partilha, para além dos valores envolvidos serem muito diferentes, o nível de burocracia é completamente diferente e é, como me referia, muito orientado aos resultados, e não aqui um exercício muitas vezes que é muito orientado ao papel e ficou no hotel de 3 estrelas ou no hotel de 4. Não, cumprir os resultados. Eu sempre que recebo alguma visita, já aconteceu algumas vezes, mais para questões financeiras, tomo sempre a liberdade de roubar alguns minutos para explicar o que é a ciência e a inovação que está ali a ser desenvolvida. Senão, não é o contexto só de como é que está classificado no balanço que vai fazer, que vai realmente mostrar o valor que aquele projeto está a ter. E por isso eu acho que esta necessidade de desburocratizar será essencial, porque senão eu acho que corremos o risco de ter esta pool de financiamento. Termos um foco nos resultados, não é? Sobretudo. E não o executarmos. Eu acho que esse é o grande risco para os próximos anos. Não o executarmos ou executarmos. Provavelmente estamos a reportar aqui alguns erros do passado, ou do presente até, do passado e do presente, não é? Realmente isso. E por isso, e percebendo que as coisas têm evoluído, mas eu acho que também temos de ter capacidade não só de continuar o grande esforço que tem sido feito de promoção de Portugal como um destino de inovação, digamos, mas ao mesmo tempo também temos a capacidade de fazer aqui um exercício interno realista de dizer quais são os problemas e de os resolvermos. E eu penso que muitas vezes caímos aqui, não só do lado público, mas também do lado privado, numa lógica muito de relações públicas, e inovação não é relações públicas, inovação exige investimento e comprometimento das empresas, e temos que também ser realistas e perceber quais são os nossos problemas, senão era como a questão do planeamento. Se nós não tivermos um plano, também não sabemos se o estamos a executar ou não. Se não identificarmos os problemas, também não sabemos se vamos resolver ou não. Não é verdade, muito bem. Bem, nós estamos aqui a entrar na nossa reta final, estamos a ultrapassar aqui o nosso tempo. Vou agradecer a todos os participantes, muito obrigado, foi um prazer contar aqui com a presença de todos. Este também referi que é um primeiro passo para aquilo que a Tecminho irá apresentar neste segundo semestre de um novo programa dirigido
à capacitação das startups e das PMEs, portanto um programa mais focado naquilo que é o scale-up, portanto o tema que foi o nosso webinar e que nós em setembro iremos apresentar. Agradecer ao IAPMEI, ao Dr. Nuno Gonçalves, em representação do IAPMEI pela presença. Simão, foi um prazer, o regresso entre aspas aqui ao Contexto Tecmin, Universidade de